prática, né, da nossa atuação, eh, e enfim, vou me apresentar, depois passo a palavra para a doutora Karine, para ela se apresentar também, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o canal. Meu nome é Jéssica, Jéssica Galouro. Eu atuo com direito, já vão fazer 12 anos. Eu trabalho na parte trabalhista e de contratos e compliance. Eu já atuei como advogada em jurídico interno. Durante 5 anos eu fiquei como advogada de jurídico interno. E depois eu passei a ter meu próprio escritório. Primeiro eu tive escritório em uma sociedade e hoje eu tenho um escritório sozinha. Eu presto serviço de consultoria para algumas empresas, tanto na área de contratos quanto na área de compliance e trabalhista, que acaba sendo bem ligado, né? Como a gente vai abordar aqui, a área trabalhista é uma área que acaba sendo bem ligada ao canal de ética, ele acaba tendo uma importância muito grande para até a prevenção trabalhista. E, enfim, eu me formei em 2014 na Faculdade de Direito de Franca, tenho pós-graduação pela FGV e mestrado pela uma faculdade de Ribeirão Preto, na UniERP. Então, esse é um pouco da minha formação, e hoje a gente vai falar, estamos aqui para abordar um pouquinho da parte prática e teórica do assunto do canal de ética. Então, doutora Karine, se apresente também, por favor. Obrigada, Jéssica, por essa introdução. Bem-vinda ao Mila. Quero agradecer também a Maria Paula por todo esse esforço, né, que ela tem feito, tudo que ela tem feito pelo Mila, se dedicado ao Mila, né, isso não tem preço, e cada dia que passa eu tenho mais certeza, né, de que nós escolhemos excelentes pessoas para estar caminhando conosco. Isso me deixa muito orgulhosa e muito feliz. Eu sou Karine Eslar, eu sou advogada há um pouco mais de tempo que a Jéssica. São 26 anos já de atuação na área empresarial. Nos últimos 12 anos eu tenho me dedicado bastante ao compliance, à LGPD, ao ESG. Muitos de vocês já devem me conhecer das redes sociais. Eu sou quase que uma notinha de R$ 2 que circula pela web. Né? Então, muita gente já conhece, já sabe. E, na atualidade, eu estou trabalhando como gestora jurídica e de compliance, atuo bastante também nessa parte de trabalhista, de compliance e de contratos, né? E no Sicoob, né, que é uma empresa de crédito na área financeira, né, na área de crédito, e né, é um sujeito obrigado, está obrigado a ter compliance por lei, né? Então, a gente está aí trabalhando com essa frente de trabalho. E, realmente, como a Jéssica falou, o nosso assunto de hoje é importantíssimo, que é justamente o canal de ética, né? Muitas pessoas chamam de canal de denúncia. Não tem problema, pode chamar do nome que a empresa entender melhor, né? Que for mais conveniente, mas que a importância é grande, isso tanto que algumas leis recentes, algumas normativas recentes vêm trazendo essa necessidade de se ter um canal de ética, uma via de ética, um canal de denúncias, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite, para a gente desvendar aí alguns mistérios, né? Sobre essa arma importante, né? Esse método importante que a gente tem aí para trabalhar e para implementar nas empresas, e claro que também é uma porta de entrada para o advogado atuar. Nós temos uma resolução do Conselho Federal, né, da advocacia, que trata justamente sobre isso. Salvo engano, é a resolução 18, ou é 8, ou é 8 ou é 18, uma coisa assim, que fala justamente sobre a investigação corporativa, né? Que o advogado é a pessoa que está habilitada para fazer essa investigação. E a investigação vem por meio do canal de ética, né? As denúncias que chegam pelo canal de ética. Então, é também, né, um nicho de negócios aí para a atuação da advocacia.
Então, fico aí à disposição, Jéssica, pode começar, pode falar, pode perguntar, vocês fiquem à vontade para conduzir da forma que vocês quiserem. Não sei se a Maria Paula quer saudar o pessoal. Sim, é o dia 20. Até dia 20. São 3 dias. Isso. Bom, pessoal, eu acho que a gente tem falado muito da NR1, né? Eu acho que é um ponto importante para a gente começar a falar aqui, que é uma porta de entrada também da advocacia nova. Dentro da trabalhista, a gente tem sido muito requisitado em relação a isso. É, a NR1 ela fala sobre a prevenção dos riscos psicossociais dentro da empresa. Então, ela prevê que você não previna apenas questões ergonômicas, apenas questões de técnicas, né? Igual, por exemplo, que são abrangidas por um adicional de insalubridade, equipamentos de proteção, todas essas medidas que vão para assegurar o trabalhador, mas dentro disso você trabalhar com os riscos psicossociais. Por quê? Hoje em dia foram são muitos os afastamentos por conta de saúde mental dentro das empresas. Então, as empresas têm aumentado assim absurdamente a quantidade de afastados. Dentro do INSS também isso tem sido notado. E aí, como porta de entrada para uma mudança, ela se estabeleceu a NR1, que essa norma regulamentadora que vem com esse objetivo de fazer a prevenção dos riscos psicossociais na empresa. E dentro dessa NR1, tem sido muito falado como medida prática da questão do canal de ética, né? Então, eu entendo que ele está cada dia mais passando de optativo para obrigatório, porque as empresas precisam fazer essa prevenção dos riscos psicossociais, e uma das ferramentas mais utilizadas é a questão do canal de ética. Então, o canal de ética, ele vem como uma ferramenta de aproximação, eu entendo, entre a empresa e o colaborador. E ele deve ser sempre, eu acho muito importante que eles mantenham o anonimato daquele que faz a denúncia, né? Ele funcione sendo sempre realmente apurado, porque muitas vezes a empresa tem o canal de ética, só que fica ali e ao Deus dará, e ninguém apura e não tomam medidas efetivas para resolução das denúncias. Então, tem que ser um canal que realmente apure essas denúncias e tome soluções, crie planos de resolução dessas denúncias e que mantenha o anonimato e a preservação daquele que faz a denúncia, ou que, né, coloca algum ponto dentro desse canal, porque senão você amedronta o trabalhador, né? Ele fica
receoso de fazer algum tipo de denúncia, algum tipo de comentário sobre questões éticas dentro do canal, porque ele está sendo tolhido de sua liberdade. Muitas vezes, às vezes, nós vemos empresas que incorrem até em demissão, né, de pessoas que ousam é, se fazer as denúncias ou se colocar de forma mais assertiva dentro do canal, mas é muito importante que seja mantida esse anonimato e que esse canal ele seja efetivamente apurado. Eu vou falar um pouquinho, depois eu passo para a doutora Karine, sobre a minha experiência prática com o canal de ética. Eu implementei em uma das empresas que eu trabalhei o canal. Ele foi extremamente útil, porque nós acabamos por descobrir várias coisas que não eram de conhecimento da empresa, principalmente relacionadas à alta gestão. Esse canal, como ele foi implementado, né, nessa empresa, era uma empresa de pequeno porte, então não era uma empresa que tinha um canal externo, né, com software ou algo mais desenvolvido para ser utilizado como canal. Nós realmente implementamos um e-mail, né, que na época era compliance, arroba, aqui, o site da empresa, e aí a gente habilitou e fez o informativo para a empresa sobre aquele canal, porque é muito importante também que ele seja divulgado, porque se você faz o canal e não divulga ele dentro da empresa, também ele fica inócuo, né? Então é muito importante dentro dessa implementação você escolher a ferramenta, fazer a divulgação e aí depois coletar essas informações. Eu fiz essa implementação, a gente fez uma divulgação através de e-mail, através do WhatsApp da empresa, através das redes sociais. A gente fez a divulgação desse e-mail, né? E qual que era a finalidade dele. Então, olha, é para esse tipo de denúncia. Ou de desabafo do colaborador, né? Tanto a parte de ética quanto a parte de relações trabalhistas, então assédio moral, assédio sexual, abusos da alta gestão, enfim, favoritismo, todo esse tipo de assunto era colocado no canal. E aí a gente colocou o nicho, para o nosso nicho, quais eram os objetivos daquele canal e o que poderia ser colocado dentro dele, e a partir daí nós passamos a receber as denúncias. E aí, dentro dessas denúncias, a gente criou um comitê de ética, né, que era formado por colaboradores para ajudar nessa apuração. Então, vinha a denúncia, a gente sentava com esse comitê de ética, né, abordava tudo o que estava falando dentro dessa denúncia e dentro disso fazia um plano de ação, de investigação primeiro e depois um plano de ação. Então, dentro do plano de investigação, vamos apurar as condições dessa situação, né? Qual a abrangência dela, a gravidade, enfim, o setor que ela está atingindo. Então, você nicha mais a denúncia e depois, dentro disso, você cria um plano de ação, que é o que tem sido falado na NR1 também, que é você identificar os riscos, né? Muitas vezes eles estão sugerindo alguns testes que são reconhecidos até internacionalmente, para você fazer a identificação dos riscos dentro da empresa e, através dessa identificação, você criar um plano de ação. Então, esse canal, ele deve ser sempre, como eu disse, imparcial, né? Não deve pender só para o lado da empresa. Então, eu crio um canal, mas as pessoas fazem a denúncia e eu quero só proteger a empresa. Não, eu preciso que esse canal efetivamente faça a investigação e crie um plano de ação daquilo que é
solicitado ali naquele momento, daquilo que é exposto pelo trabalhador ou pelo cliente, né? Até porque o canal de ética ele não abrange só o funcionário, né? Todos os stakeholders, os clientes, os fornecedores, os parceiros podem participar do canal ativamente. E eu implementei esse canal, foi muito útil, né, dentro da organização. É, é uma ferramenta, eu costumo dizer que é uma ferramenta até de que ajuda na lucratividade da empresa, porque às vezes algo dentro da empresa que você não está reconhecendo que está acontecendo, você está tendo um funcionário que é muito bom e que está totalmente desmotivado por questões internas, você acaba descobrindo algo que você não saberia se não tivesse o canal de ética. Então, esse canal ele é importantíssimo para que você tenha conhecimento, né, daquilo que está acontecendo dentro da sua empresa e possa tomar as medidas cabíveis e até fazer a prevenção da perda de um colaborador ou da perda de recursos quando envolve lavagem de dinheiro, quando envolve corrupção, né? Então, você consegue fazer esse preventivo também. E como a doutora Karine falou, eu vejo muito também como uma porta de oportunidade para os advogados, porque a gente pode fazer esse trabalho, né? Divulgar para as empresas, olha, vamos criar um canal de ética, prezando aí até a NR1, mas prezando também principalmente o compliance dentro da sua empresa, a preservação das relações trabalhistas, e aí você cria como eu disse, pode criar esse canal através de WhatsApp, celular, e-mail, e aí você implementar, fazer as apurações como jurídico junto ao setor de recursos humanos. E aí é mais um nicho para a gente trabalhar dentro do compliance, dentro do trabalhista, né? Que é esse canal dentro da empresa para fazer toda essa captura daquilo que está acontecendo dentro da empresa e poder criar esse plano de ação. Então, eu vejo como algo extremamente importante. Na prática, é algo que funciona realmente, não é algo que parece só nos livros, né? É algo que realmente funciona e que ajuda as empresas. Então, eu vejo como uma evolução mesmo dentro do compliance, dentro da trabalhista, e algo que vem para ficar e para trazer mais governança e principalmente até a lucratividade, como eu disse, tendo em vista que você pode sanar corrupções, sanar problemas com lavagem de dinheiro, perda de funcionários, enfim, tudo isso. Então, doutora Karine, eu queria ouvir um pouquinho de você também, da doutora, se você concorda com isso, como que é lá na sua empresa, como que funciona o canal, e, enfim, para a gente poder aí enriquecer esse debate. Obrigada, doutora Jéssica, muito importantes os seus apontamentos, né? E eu queria já iniciar contando para vocês, né, um pouco da minha experiência, da minha trajetória, assim como a Jéssica fez, porque eu iniciei a minha carreira na área de compliance trabalhando com uma investigação interna, né? E é uma investigação importante, e a gente avaliava documentações, né, documentos muito importantes relacionados aí a essa investigação que a gente estava realizando, e foi algo realmente que eu me apaixonei, me identifiquei, né? Então, hoje, na minha consultoria, né, nas inúmeras consultorias que eu já fiz, já participei, inclusive com a Maria Paula, a gente trabalhou juntas, a gente já teve a oportunidade de implementar muitos canais de denúncias, né? Muitos de inúmeras empresas. E também fazer, né, a apuração e a investigação. O canal, então, ele é uma ferramenta corporativa, né? Ela deve ser segura e sigilosa, né? É uma ferramenta essencial para o programa de compliance, mas assim como a Jéssica mencionou, também é essencial para a NR01, né? A NR01
ela trata essa questão dos riscos, né, da gestão dos riscos operacionais, e é obrigatório, né, por essa NR01, você tem que ter, né, um canal de denúncias, especialmente relacionado a questões de assédio e violência nas empresas que possuem a CIPA, né? A Lei 14.457, ela é conhecida como a Lei do Emprega Mais Mulheres, eu acho que ela é de 2022. Ela exige, né, que as empresas que possuam a CIPA, elas tenham um canal de denúncias para esses casos, né, principalmente de assédio e violência no ambiente de trabalho. Mas, por sua vez, o artigo 57 do Decreto Regulamentador da Lei Anticorrupção, que é o 11.129, salvo engano, de 2022, esse artigo também determina que os programas de compliance tenham que ter um canal de denúncias, né? Então, hoje nós temos basicamente três normativas, né, diferentes: a Lei do Emprega Mais Mulheres, que é a Lei 14.457, a NR01 e a própria Lei Anticorrupção, né, que fala, que é a Lei 12.846, e também o decreto regulamentador dessa lei, 11.129, que falam que tem, né, que as empresas têm que ter um canal de denúncias, né? É claro que o escopo do canal de denúncias, para receber denúncias, né, ou do canal de ética, né, pode ser chamado também canal de ética, ele é um escopo maior do ponto de vista do compliance. Então, como a Jéssica falou, pode ser recebido aí denúncias de assédio, denúncias de fraude, de corrupção, de lavagem de dinheiro, todos os tipos de denúncias, né? E é claro que a empresa vai fazer uma mensuração disso antes de começar essa investigação, porque tem empresas também, né, organizações, principalmente organizações sociais, que possuem também a ouvidoria, né? Então, quando a empresa já tem uma ouvidoria, às vezes ela fica assim, mas eu já tenho uma ouvidoria, eu vou estabelecer mais um canal de comunicação, mas a ouvidoria é igual o saque, né? Não tem muito a ver com o objetivo do canal de ética, né? A ouvidoria, o saque, eles são abertos ao público. Não que o canal de denúncias não seja, ele pode ser também, mas as funções são um pouco mais distintas, né? Quando você tem o saque, você tem o serviço de atendimento ao cliente, você vai ouvir a queixa daquele cliente, né? Olá a É, todos. Alguém falou aí alguma coisa. Você vai ouvir, né, a queixa daquele cliente, você vai é, 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 entender qual que é a reclamação daquele cliente, você vai atender aquele cliente, né? Então, esse seria o objetivo do saque, a priori, né? A ouvidoria, você também vai ouvir reclamações, questionamentos, né? De terceiros, principalmente, relacionados aí ou a sua prestação de serviço, ou um atendimento mal realizado, que, né, que a pessoa que está fazendo a reclamação tem ali para trazer e para expor. Já o canal de ética, ele é um canal mais voltado para a empresa, né, mais para dentro da organização, mas nada impede também que ele receba denúncias vindas de fora. Já tive vários casos de denúncias que vieram de clientes do meu cliente, né? O cliente do meu cliente entrou no nosso canal e fez uma denúncia, né? A Rosa pôs um sustinho aí. É verdade, né? Por quê? Porque às vezes a situação é uma situação mais grave, requer uma vigilância maior, requer uma atenção maior, né? E aí, esse canal de denúncias, ele vai trazer toda essa robustez do sigilo, da confidencialidade, da necessidade de investigação, porque muitas vezes o saque e a ouvidoria, eles não fazem uma investigação profunda, eles vão dar, né, uma tratativa mais uma tratativa mais administrativa, eles vão dar uma resposta, às vezes, digamos assim, mais
de acordo com aquela normativa que existe ali, né? Vai ser algo mais administrativo. Já o canal de denúncias, não, ele vai trazer um olhar mais apurado para essa investigação, né? O canal de denúncias vai trazer uma verificação mais apurada de toda essa situação que chegou até o canal de denúncia. Claro que às vezes as pessoas confundem um pouco, levam alguma coisa de caráter pessoal para o canal de denúncias, ou algo, né, da área trabalhista, já que a gente está pegando aqui um pouquinho para o lado, né, do direito do trabalho, às vezes chega lá no canal de denúncias alguém reclamando que não foram pagas as horas extras do mês. Isso acontece, né? Ao invés de buscar o RH, né, vai ali no canal de denúncias e faz uma denúncia. Mas esse tipo de situação vai ser filtrada, como a Jéssica falou, pode ser filtrada pela figura do compliance officer, se a empresa tiver uma pessoa destacada para isso, pode ser filtrada por uma equipe de investigação, alguém que receba essas denúncias dentro de uma equipe de investigação, pode ser filtrada por uma empresa terceirizada que preste serviços, né? Assim como a Jéssica mencionou, eu já implementei também canal de denúncias em muitas empresas que não quiseram serviço terceirizado, falaram, não, doutora Karine, a gente prefere a gente mesma administrar o nosso canal, a senhora fica aí como a recebedora, né, das denúncias, faz essa primeira filtragem para a gente e depois passa para nós ou passa para a nossa equipe de investigação para a gente apurar, né? Então, assim, ou muitas empresas destacam uma pessoa para receber essa denúncia e a gente treina essa pessoa para ela identificar o que é denúncia de compliance, o que seria um saque, o que seria uma ouvidoria, o que seria para remeter para o RH, né, ou para remeter para o setor de compras, ou para remeter para um outro departamento. Então, tudo isso a gente faz, né, a gente faz tudo isso de forma estruturada, né, antes de implementar o canal, para que quando o canal estiver funcionando, né, estiver operando, a gente já saiba exatamente o que fazer, a gente já tem a pessoa responsável por receber a denúncia, né? Se for uma empresa terceirizada, essa empresa terceirizada já vai passar essa denúncia para o responsável pela investigação, né? Ou pelo responsável da equipe de investigação, ou para o próprio compliance officer. E aí, gente, vocês vão me perguntar, Karine, qual que é a estrutura que a empresa tem que ter? Gente, não tem uma receita de bolo, né? Porque depende muito do tamanho da empresa, depende muito das necessidades do negócio, depende muito da do budget, né, do dinheiro que a empresa vai disponibilizar para esse canal, para essas investigações, né? A gente tem empresas muito robustas, muito grandes, que têm operação no Brasil, em quase todos os estados, ou mesmo até fora do país, e a gente precisa, né, ter uma robustez maior, a gente precisa ter canal de denúncias em espanhol, em inglês, né? Então, assim, tudo vai depender muito do tamanho da empresa, da robustez da empresa, né? Mas é importante que tudo isso seja definido antes, né? Por isso que eu gosto sempre quando eu estou, né, implementando um programa de compliance, sempre de discutir essas questões antes, né? Como que vai ser o canal de denúncias? Vai ser interno ou vai ser uma empresa terceirizada? Nós vamos ter um comitê de ética que vai auxiliar na apuração das denúncias, ou nós vamos ter uma pessoa responsável por receber as denúncias e uma equipe de investigação interna. Quem vai conduzir essa equipe? O próprio compliance officer ou vai ter um líder de equipe? O compliance officer vai só fazer a triagem das denúncias. Então, tudo isso precisa ficar definido, precisa ficar escrito, né? A ata de definição de todas essas questões precisa ser aprovada pela alta administração da empresa. Então, realmente, assim, é um trabalho que a gente precisa planejar, né? Organizar com antecedência e depois colocá-lo em prática, porque
se a gente abre um canal de denúncias, aí depois começa a chegar um monte de denúncia e a gente fala: "E agora, José, né, o que que eu vou fazer? Como que eu vou conduzir isso aqui?". Então a gente tem que fazer a tarefinha de casa, deixar tudo organizado, porque aí depois a gente vai fazer a apuração da denúncia e a gente vai dar uma tratativa para essa denúncia. Às vezes a tratativa é uma medida punitiva, às vezes a tratativa é uma medida, como a Jéssica comentou, um plano de ação, para que isso não aconteça mais, né? Então, tudo vai depender do que for apurado, mas tudo isso precisa estar por escrito. Aí você pode me perguntar assim, Karine, mas vai ficar escrito onde? Aí você pode fazer uma política interna de investigação, ou você pode redigir um manual de investigação, de tratativa de denúncias, aí você dê o nome que você quiser, que a empresa quiser, né? O importante é ter tudo isso organizado, né, de forma organizada, para você depois conseguir dar a melhor tratativa possível para essas denúncias e também tendo em vista que agora o canal, né, ele tem cada vez mais caráter obrigatório dentro das organizações. Jéssica, você quer complementar? Jéssica, nós não estamos ouvindo você, seu microfone está desligado. Ai, desculpa. Desculpa, pessoal. Eu estava agradecendo a doutora pelas palavras, pela complementação. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que uma coisa muito importante dentro do canal é a seriedade dele, né? Porque muitas vezes a gente vê muitas empresas que falam que tem um canal de ética e esse canal ele não apura efetivamente as denúncias ou as denúncias elas não são tratadas, né, com a devida importância que ela requer. Então, eu acho que dentro da organização, a partir do momento que você se propõe a criar um canal de denúncia, esse canal ele tem que ser sério, né? Porque senão você perde toda a credibilidade como compliance dentro da empresa. Então, decidiu criar, a gestão tem que estar realmente alinhada. Por isso que, igual a doutora Karine falou, ter todo esse alinhamento anterior, né? De como vai ser nosso canal, como nós vamos apurar, quais vão ser as medidas que nós teremos, até onde nós vamos poder ir, né? Nós vamos poder fazer um tipo de medida disciplinar com os colaboradores, a gente vai poder chamar os colaboradores para conversar, a gente vai poder aplicar uma medida mais punitiva dentro da organização. Então, é super importante que tudo isso esteja alinhado anteriormente, porque depois que o canal ele é implementado, você precisa ter seriedade na condução das denúncias, né? E aí, você tendo uma metodologia estabelecida já, você consegue fazer com mais seriedade, com mais completude a investigação e o plano de ação. Dentro da NR 01, como a gente estava falando, ela veio justamente para tentar minimizar aí algo que é muito comum hoje no ambiente de trabalho, né? Que é o adoecimento das pessoas por transtornos mentais. Então, nós temos tido muitos casos de depressão, ansiedade, burnout, enfim. E eu vejo o canal como um aliado dentro dessa NR, porque você pode receber todas as denúncias também nesse escopo, né, no escopo trabalhista, e descobrir coisas dentro da sua organização que você não tinha Sim, ideia que aconteciam. Só que é importante que tenha essa seriedade, porque vem essa informação, a pessoa se presta, né, a denunciar, ela se coloca à disposição para denunciar, ela perde o tempo dela, né?
para fazer a denúncia, e aí muitas vezes essa denúncia não é apurada como deveria. Então, isso desanima o colaborador, desanima o terceiro, né? E tira a seriedade e a credibilidade do canal. Então, eu entendo, dentro dessa. Eu queria citar um exemplo aqui, né? Dentro do meu canal de denúncias, meu, né? Da empresa que eu tive, que eu criei, que eu implementei, a gente teve uma denúncia de assédio moral dentro da empresa. Então, a gente teve vários colaboradores fazendo a denúncia de uma mesma pessoa. Então, ó, essa pessoa, ela pratica atos de assédio, ela não é cordial com os funcionários, ela grita, enfim. E aí, como que a gente fez? A gente fez uma apuração através do comitê de ética dentro da empresa, então chamamos algumas pessoas dentro da organização, pessoas que eram próximas ali àquela situação, fizemos atas. É muito importante também registrar aquilo que é feito, porque senão a empresa ela está perdendo, sendo que ela pode construir provas até em relação à NR01 de que ela está agindo. Então, é muito importante, eu vou resolver aqui no bate-papo. Não, faça um registro, faça uma ata, né? Além do manual, tenha o manual, como a doutora Karine falou, mas depois, na apuração, registre todo o passo a passo, registre esse plano de ação, registre quais foram as medidas tomadas. É extremamente importante que a gente tenha o registro daquilo que está sendo feito. E aí a gente fez essa investigação, chamou as pessoas, fez as entrevistas, garantiu que as pessoas iam se manter anônimas em relação àquilo que elas estavam expondo para a empresa. E a partir dali a gente criou um plano de ação, né? Qual foi um dos planos mais importantes ali que a gente colocou? A gente criou a, o canal de compliance dentro da empresa. Então, a partir dali, a gente criou tipo um comitê dentro, já tinha o comitê de funcionários, mas a gente criou um outro comitê para fazer um acompanhamento da alta gestão e a gente fez um programa de desenvolvimento da liderança. Então, esse programa era composto por palestras, por uma psicóloga que conversava com a gestão. Então, aí daí a gente teve um plano de ação, né? A gente teve o problema e dali teve esse plano de ação. Então, é extremamente importante que a gente haja, né? Não fique só no papel. Uhum. Então, esse é meu recado hoje. Passo de novo para você, doutora Karine, mas o meu recado mais importante é tenha seriedade naquilo que você vai fazer, porque o compliance, se ele perde a seriedade, ele perde a função. Então, ele precisa ter seriedade, ele precisa ter efetividade. Então, tenha efetividade e seriedade naquilo que você se propõe a fazer, e antes de implementar, tenha tudo definido até onde você vai poder ir, e se você vai poder ir até um determinado lugar, porque senão de nada adianta, fica uma coisa só no papel e não fica algo robusto, algo íntegro, algo que realmente agrega ali para a organização. Então, eu queria agradecer, passar a palavra aí para a doutora Karine para finalizar, mas queria agradecer a presença de todos. Eu estou à disposição também nas redes sociais, como Jéssica Galouro. Quem quiser me seguir, eu passo informações principalmente da área trabalhista lá no meu Instagram. E, enfim, se precisarem de ajuda também, contem comigo, podem me chamar com a Maria Paula, pegar meu contato, enfim, para se precisarem de ajuda nessa implementação ou em alguma outra questão trabalhista ou de contratos e compliance, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Jéssica, por suas contribuições. Na verdade, a minha última contribuição é a seguinte:
eu entendo que o canal de ética, né, ou o canal de denúncias, ele não serve somente para dar suporte ao colaborador. Claro que é algo muito importante, né? É uma forma de você introduzir esse colaborador no seio daquilo que é muito caro para a empresa, que é a sua reputação, que é o seu nome, né? Mas não só eu não vislumbro o canal só como um meio de proteção do colaborador, mas também um meio de proteção da empresa, do próprio negócio. Porque se a gente imaginar que a alta direção está lá em cima, tomando decisões, decisões estratégicas, né? E não está ali, muitas vezes, no dia a dia, no cotidiano operacional, acompanhando, né, a operação, as necessidades desses colaboradores, muita coisa não vai chegar até essa direção. Muita coisa não vai chegar né, que acontece ali no operacional, não vai chegar até a alta direção da empresa. Então, esse canal de denúncias, ele tem o poder, né, de trazer para o colaborador esse empoderamento, como a Jéssica falou, e aí é importante você garantir a esse colaborador, né, o sigilo, a confidencialidade das informações e a real apuração dos fatos, né, narrados, inclusive as leis, né, as normas falam que esse canal ele tem que garantir o sigilo, a confidencialidade e a não retaliação, e pode, né, a denúncia ser anônima, inclusive. Então, você está trazendo para o colaborador essa possibilidade dessa escutativa, né, dele, mas também você está trazendo para a empresa a oportunidade de que ela conheça fatos que não chegariam, né, até a alta direção, não seria de conhecimento comum da alta direção, e que ela possa também se defender, porque a empresa, a partir do momento em que ela tem um canal, esse canal funciona, esse canal está bem ajustado, está adequado, está bem desenhado, né? A empresa ela passa a ser assegurada, estar assegurada de que ela também tem condições de tomar medidas preventivas, avaliar os seus riscos, né, prévios e até os riscos depois que forem identificados com a denúncia, porque não se enganem, muitas vezes a denúncia chega mirando uma coisa e a gente, quando a gente vai investigar, a gente descobre que tem muitas outras coisas por trás, né? E que a empresa não sabia, que ninguém sabia que estava acontecendo. Então, acaba que isso possibilita, então, um plano de ação, como a Jéssica mencionou. Ah, eu descobri tal coisa que não era assim, não era para ser dessa forma, né? Houve aí uma distorção no curso do processo e a gente precisa endereçar esse processo, então vamos fazer um plano de ação para endereçar esse processo, né? Um processo de compras, por exemplo, que está bem desenhado, de repente acontece um desvio nesse processo de compras, aí entra um conflito de interesse por conta da atuação de um diretor, por exemplo, não se contrata a melhor proposta da melhor empresa, a melhor proposta financeira, por exemplo, contrata-se uma outra empresa porque essa empresa ela filha de um amigo ou de um filho de um amigo do diretor, por exemplo, que indicou essa empresa. Então, aí entra a questão do conflito de interesse, que vai ser averiguado dentro da investigação, dentro da denúncia que vier, e também entra a questão da distorção do processo que foi desenhado, e aí a gente precisa de um plano de ação, então, para endereçar esse processo. Então, vejam que são muitas as implicações, e no compliance tudo se encaixa muito bem, né? Tudo é muito. A comunicação ela é muito fluida dentro do compliance, porque uma coisa acaba puxando a outra. E aí, muitas ações que a gente precisa tomar, a gente toma em decorrência de uma outra ação que foi tomada. E muitas delas, muitas ações que são tomadas, elas são tomadas depois que a gente recebeu uma denúncia no canal e que a gente apurou.
né? Então, assim, tudo que a Jéssica falou é muito verdade. A gente tem que levar com muita seriedade, porque a credibilidade da empresa, a reputação da empresa, o compliance ele precisa ser crível e para ele ser crível ele tem que contar com esse apoio da alta direção. As coisas precisam ser conduzidas da melhor forma possível, né? E com isso, então, a empresa vai estar se protegendo, né? E também dando a oportunidade ao colaborador para que ele traga os problemas vivenciados por ele, as inquietudes, né? E com isso, então, todas as partes são atendidas, né? E eu vejo muito no meio corporativo, e essa é a minha impressão e o meu sentimento, trabalhando há 26 anos já dentro de empresa, que não existem duas forças antagônicas que uma está puxando para o lado e a outra puxando para o outro. Não, as forças elas têm que ser convergentes em prol de um mesmo objetivo. Então a empresa tem um